Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo, ou melhor, para mais uma sessão de terapia. Normalmente fazemos isso nas transmissões ao vivo, mas hoje havia outras prioridades. Então, o que vocês estão vendo aqui hoje é o desempenho da semana. Muitos dos ativos que acompanhamos e analisamos estão no vermelho, certo? Caindo 5%, 6%, 3% e assim por diante. Durante o dia, na sexta-feira, no pré-mercado, estávamos caindo bastante. Depois que o mercado abriu, na verdade, muitas ações começaram a se recuperar. Agora, qual é o motivo por trás do pânico dos últimos dias? Talvez eu devesse dizer pânico porque, convenhamos, ainda estamos o quê? 2, 3% abaixo das máximas históricas dos mercados. Claro, quando você olha para nomes específicos, alguns já caíram 10, 15, talvez até 20% em relação às suas máximas recentes. Outros nomes, como o Google, estão em máximas históricas. O que está acontecendo? O que estou fazendo? Explico tudo neste vídeo. Clica aí em tudo. Agradeço muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição e no comentário fixado para as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então, primeiro assunto do dia. Tivemos isto, Zions Bank Corporation e Western Alliance Bancorp. Uma ação caiu 12% depois que anunciaram uma perda inesperada de 50 milhões de dólares devido a um único empréstimo problemático. A outra, suas ações caíram mais de 10% depois que revelaram que estão processando um tomador por fraude. Então, também tivemos o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, que veio a público e disse o seguinte: quando você vê uma barata, provavelmente há mais. Ou seja, quando você vê um banco problemático, um desses nomes problemáticos por aí, pode haver mais. E aí o mercado começou a entrar um pouco em pânico. Algumas outras coisas aqui. O período prolongado de altas taxas está pressionando algumas empresas, aumentando o risco de inadimplência de forma geral, especialmente no setor instável de imóveis comerciais, onde os bancos regionais estão fortemente expostos. Recentemente houve falências de destaque, como a fornecedora de autopeças First Brand. O grande problema ali foi o suposto uso da mesma garantia com vários credores, um indicador preocupante de concessão de crédito deficiente no setor de crédito privado não regulamentado. A notícia sobre a Western Alliance aumentou o receio de que a qualidade do crédito corporativo seja pior que os dados oficiais indicam, podendo levar os bancos a constituir mais provisões para perdas com empréstimos inadimplentes. Agora, a questão aqui é que até o momento estamos falando de bancos regionais. Porque se a gente for olhar para os grandes bancos, porque felizmente para nós, JP Morgan, Goldman, BlackRock, Citi, Wells Fargo, e hoje tivemos American Express, Ally, todos já divulgaram seus resultados recentemente e adivinha, foram ótimos. No geral, acho que superaram as expectativas. Os comentários sobre crédito também foram um pouco mais positivos, mas sim, aqui estamos falando sobre bancos regionais. E então, se acontecer, porque até agora são apenas alguns nomes, mas se acontecer de muitos bancos regionais terem problemas, então é claro, o problema pode ser maior do que pensávamos. E é basicamente isso que Jamie Dimon diz aqui. Quando você vê uma barata, provavelmente há mais. Agora, se formos ler alguns dos comentários dos CFOs do JP Morgan, Bank of America, temos aqui um bom resumo do Brad e Stock Market Nerd no Kicks. Então, primeiro, temos aqui o CFO do JP Morgan. Os fatos atuais do lado do consumidor são que o consumidor é resiliente, os gastos estão fortes e as taxas de inadimplência estão, na verdade, abaixo das expectativas. No Bank of America, a qualidade dos ativos permanece sólida, com foco no total de baixas a prejuízo líquidas no curto prazo. Não esperamos muita mudança no total de baixas a prejuízo líquidas, dada a estabilidade da inadimplência do consumidor e a redução da exposição a imóveis comerciais. Além da melhora nas perdas no crédito ao consumidor, observe as reduções nos indicadores de reservas, créditos criticados e inadimplência para a carteira comercial. Siri. O cenário macroeconômico mostra resiliência global acima do esperado. Os Estados Unidos seguem líderes, movidos pelo consumo estável e investimentos em tecnologia. Apesar do crescimento desacelerar e monitorarmos o mercado de trabalho, a economia dos Estados Unidos segue forte. E vale ressaltar que em todos os nossos carteiras de cartões nos Estados Unidos, as taxas de inadimplência e de perdas líquidas continuam dentro do que esperávamos. Wells Fargo, o desempenho de crédito continua forte e segue melhorando. As perdas líquidas em empréstimos comerciais ficaram estáveis em relação ao segundo trimestre, pois as menores perdas em empréstimos comerciais e industriais foram quase compensadas por maiores perdas no crédito imobiliário comercial. Isso continua sendo um problema, como já falamos.
Os consumidores seguem resilientes, pois a renda tem acompanhado, em geral, a inflação e o endividamento. E claro, nós também sabemos que os cortes de juros estão chegando, certo? Quero dizer, os cortes de juros já estão aqui. Estamos esperando outro corte de juros no final de outubro e mais um em dezembro, o que deve, claro, ajudar nesse cenário atual. Depois tivemos o relatório da American Express e da Ally na sexta. A American Express declarou o seguinte: indicadores de crédito seguem dentro das expectativas, apesar do aumento dos empréstimos, enquanto projeções de receita e lucro sobem pelo forte engajamento e demanda. Quanto à Ally, os resultados mostraram estabilidade no crédito e gestão disciplinada dos depósitos. Apesar da pressão nas margens do varejo automotivo, o bom desempenho de crédito e o aumento dos depósitos mantém nosso balanço sólido. Então, novamente, até agora, na minha opinião, os temores estão exagerados. Mas tudo bem, nesses tipos de cenários, acho que é melhor ser mais prudente do que simplesmente dizer que não é nada. Porque sabemos o que já aconteceu, certo? 2007, 2008, quando talvez ninguém estivesse prestando atenção. Não tão, digamos, informados como somos hoje. Tivemos a crise financeira de 2008. Acho que estamos muito longe de ter outra crise como a de 2008, e isso também não é algo como vimos em 2023. É algo para ficar de olho, mas agora, de todos os grandes players e de todos os outros participantes que vimos reportar nos últimos dias, parece que é um evento isolado. E quando falamos sobre a SoFi, por exemplo, acho que a SoFi está em uma situação muito boa agora. Pagaia, a mesma coisa. Acho que a Upside deve ficar bem também. Mas é claro, é ótimo que tenhamos a temporada de resultados, porque a cada semana vamos receber mais e mais informações de diferentes empresas em diferentes setores. Assim você encaixa todas as peças no grande quebra-cabeça e vê o quadro completo. Agora falando especificamente sobre suas ações, as ações que nós possuímos, as ações que você possui se você se fizer essas perguntas, certo? Temos aqui algumas perguntas, como sempre, sessão de terapia. Por que sua ação caiu? Certo? Você tem que se fazer essa pergunta se realmente se importa, certo? É algo ligado a fatores macroeconômicos? São questões específicas da empresa? Ou talvez seja algo relacionado ao setor? Se for algo macro, talvez você não seja afetado diretamente, é só o mercado todo reagindo exageradamente ou puxando tudo para baixo. Oportunidade. Questões específicas da empresa. Sim, se a empresa talvez reduzir sua própria projeção, ok, isso pode mudar as coisas. Talvez existam outros problemas na empresa, isso é diferente. E o último ligado ao setor. Talvez esse seja um problema. Nesse caso aqui, empresas de crédito, certo? Empresas de crédito subprime. Talvez bancos regionais, então relacionado ao setor financeiro, fintech. Isso está impactando diretamente sua ação ou sua empresa? Ainda não se sabe, certo? O principal exemplo aqui é o Snapchat. Lembra quando o Snapchat divulgou resultados antes da Meta e do Google? Claro, eles divulgaram resultados ruins, e isso derrubou empresas como a Meta, o Google e também a Trade Desk. E o que ocorreu dias ou uma semana após essas grandes empresas divulgarem seus resultados? Acontece que, bem, você não pode comparar as duas empresas porque Meta, Google, Trade Desk, todas elas tinham trimestres incríveis. E claro, as ações deles se recuperaram. Nesse caso, sim, é uma oportunidade quando a ação está em baixa porque não tem relação com a própria empresa. Então, eu defini expectativas realistas. Isso é extremamente importante, especialmente agora, porque vimos muitas ações subirem 5 vezes, 3 vezes, talvez até 10 vezes nos últimos 6 meses ou no acumulado do ano. Eu vi algumas postagens no X dizendo que algumas das ações estão em queda porque, bem, não tem relação com a empresa, como acabamos de discutir agora. Mas aí eu pensei, mas muitas dessas ações triplicaram, quintuplicaram, até multiplicaram por 10 e fundamentalmente nada mudou na própria empresa, certo? Tem alguns nomes em alta, seja de empresas de nuvem de IA, computação quântica ou qualquer outra coisa. Tem muitos desses nomes em que, sim, o preço subiu muito, talvez por uma reavaliação, talvez porque o negócio realmente mudou fundamentalmente, ou em muitos casos, é baseado em otimismo exagerado, é baseado em expectativas futuras. É assim, se uma empresa fechou um contrato por certo valor, talvez outra também consiga, mas normalmente não funciona desse jeito, certo? Porque imagine se aquela empresa não conseguir o mesmo contrato, o mesmo valor de receita contratada, certo? Então, sim, só a ação que subiu 2, 3, 5, 10 vezes vai despencar porque ela subiu baseada em ilusão. É fumaça, é ilusão, é pó de fada. Por fim, por que eu me sinto desconfortável quando o mercado está volátil?
Por que o mercado volátil nos deixa desconfortáveis? É porque, primeiro, nós não sabemos o que possuímos. Segundo, nós não gostamos de ver nossos ganhos no papel desaparecerem. Ou terceiro, talvez a gente não tenha dinheiro para investir nesses dias. Talvez seja tudo isso junto, quem sabe? Mas quando você começa a responder, ou quando consegue responder todas essas perguntas toda vez de uma forma, digamos, organizada, então você vai se sentir muito mais confortável nesses tipos de ambientes, certo? Nós já sabemos, nós já sabemos. Setembro era para ser um mês ruim, mas foi um mês bom. Outubro deveria ser o mês mais volátil. Até agora, isso tem se mostrado verdade. O VIX subiu para algo em torno de 26, eu acho. Chegou a estar tão alto quanto em maio. Normalmente, isso sim é uma oportunidade de compra. Além disso, eu também acho que ter uma pequena correção aqui antes dos relatórios das grandes empresas de tecnologia, antes de muitas empresas divulgarem seus resultados trimestrais, é uma coisa boa, certo? Porque basicamente as expectativas estão ficando um pouco mais baixas antes da temporada de resultados, antes da divulgação dos resultados. Aí você pode ter resultados ruins. Ok, a ação pode sofrer uma queda maior talvez, ou talvez não, porque a ação já caiu um pouco. Ou se for um bom resultado, então sim, a ação vai continuar subindo, porque a empresa está mostrando por que você está pagando caro para ter ações desse tipo de empresa. Sim, já vimos casos em que a empresa supera as expectativas em todas as frentes, mas a ação ainda assim cai. Talvez a ação já estivesse totalmente precificada, por isso considero uma leve correção antes da temporada de resultados algo muito bom. Você reduz as expectativas do mercado e deixa a empresa fazer o seu trabalho. Agora, voltando a essa pergunta aqui, falando especificamente sobre todos esses mineradores de Bitcoin que estão se transformando em empresas de nuvem de IA. Eu tive uma pequena troca de mensagens com alguém no X e, de fato, é verdade. Muitas pessoas criaram expectativas irreais, certo? Vou dar um exemplo de uma empresa em que eu invisto, a Iron, mas você pode aplicar isso a todas as outras também. Sim, 2,9 gigawatts. Ok, isso é legal. Você tem o terreno, tem energia contratada e conectada, certo? 2,9 gigawatts, talvez mais vindo por aí. Isso é ótimo. Mas eu dou o exemplo de, ok, eu sou dono do terreno, eu sou dono de um zoológico, certo? Um exemplo. Eu sou dono do terreno, eu sou dono do zoológico, mas o zoológico não tem animais. Qual que é o sentido? Certo? Qual que é o sentido de ter um zoológico sem nenhum animal? Então, digamos que o dono do zoológico, eu no caso aqui, estou dizendo, ok, eu tenho o terreno, tenho o zoológico e agora estou esperando que os animais caiam do céu. Nesse caso, os animais são as GPUs, certo? Porque é ótimo ter o terreno e energia conectada ou energia potencialmente conectada, energia contratada, como você quiser chamar. É ótimo. Mas você precisa das GPUs. Você precisa construir. É preciso garantir que tudo esteja conectado e a largura de banda seja boa, certo? Tudo funciona bem e é super competitivo. Muitas vezes o que eu ouço é 2,9 gigawatts equivalem, estou só jogando um número, a 20 bilhões de dólares, porque Oracle fez isso, CoreWeave fez aquilo e Nebula tem aquilo. Mas não, existem muitos outros custos associados a alcançar 20 bilhões de dólares em receita, certo? Eu fiz um vídeo. Como vamos alcançar 26, 27, 28 bilhões de dólares em receita? Nós precisamos, nesse caso, o Iron precisa de muito mais GPUs, certo? Na verdade, milhões delas. Acho que eram 1 milhão e 900 mil GPUs ou algo assim. Claro, esse número pode variar, e não é só o Iron, são todos os outros também. Se você quer gerar muita receita, é claro que existem muitos custos associados a isso. A menos que você tenha acordos de colocation, certo? Ou acordos de cofinanciamento onde um parceiro entra, traz todas as GPUs e aí sim você fornece todo o resto. Mas todo o resto não é de graça, certo? Todo o resto também vai te custar dinheiro. Por isso é importante ler o que esses acordos incluem. É por isso também que a liderança da Iron sempre disse, olha, estamos procurando, certo? Estamos procurando acordos de colocation, mas tem que fazer sentido pra gente. Em termos de retorno sobre o investimento e de margem, isso tem que fazer sentido. Então, de novo, estabeleça expectativas realistas, não só para Iron ou para, sei lá, CleanSpark ou qualquer outra que você citar, mas para qualquer outra empresa que eu possua ou que você possua também. Porque se você criar expectativas irreais, você vai acabar se dando mal. Por fim, neste momento em que faço o vídeo, é basicamente isso, a quantidade de empresas no vermelho e no verde na lista de acompanhamento. Iniciamos o dia quase tudo no vermelho.
Agora, os únicos nomes que estão no verde, surpresa, surpresa, são Intel, New Holdings, Shift4 e PayPal está subindo 0,2%. Jolim cai cerca de 0,2% por aqui. O restante aqui, Anubis, por exemplo, está caindo 7,7%, Iron caindo 4%, BMNR caindo 4% aqui também. Oscar voltou a ficar abaixo de $20 caindo, 7,6%. Nome muito volátil recentemente. A Kims está caindo cerca de 11%. Isso é basicamente o que temos agora. Vamos dar uma olhada rápida no Mercado Livre. Mercado Livre está novamente aqui por volta de 2.000. Novamente, muitos desses nomes não têm ligação direta, é claro, com o que está acontecendo. Instituições de crédito problemáticas, bancos regionais, etc, etc. Mas é claro, se alguns desses bancos realmente quebrarem, isso terá um impacto econômico, que então vai impactar indiretamente muitas das outras ações por aí. Então, no geral, para concluir, oportunidades, certo? Tempos voláteis são sempre bons para encontrar oportunidades. Então, entrando nessa temporada de resultados, você vai ver que as boas empresas vão continuar apresentando bons números. Talvez algumas delas estejam com um preço que já pressupõe perfeição. Algumas não estão. E aí você vai ver empresas ruins, que estão supervalorizadas, esticadas demais, elas vão apresentar resultados mais ou menos. As ações caem, vamos ter um rebalanceamento. E as coisas, bem, no longo prazo, você vai ver que o que importa é um negócio fundamentalmente bom. O que não importa é hype e esperança infundada. E é isso por hoje neste vídeo. Eu adicionei um pouco mais em Nebius e em SoFi. Sim, acredite ou não, mesmo que essas sejam duas posições grandes para mim, eu não me importo. Estou aumentando meu preço médio e continuo acumulando mais ações de boas empresas. Você vai me perguntar, mas por que você não aumentou posição nessa empresa? Por que não aumentou posição naquela empresa? Bem, eu também estou aumentando minha posição em Shift4 e Rubrik, mas já aumentei posição nelas há alguns dias. Vou aumentar outras posições no momento certo, eu tenho o dinheiro, eu tenho o tempo. É tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso. Então, no geral, é isso da minha parte neste vídeo. Me diga o que você acha aí nos comentários. Curta, se inscreva, tudo isso. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!